E aí pessoal, hoje iremos trabalhar as misturas, tá bom? A maioria dos materiais que nos cerca e que utilizamos, eles são chamados de misturas, são sistemas que formam as misturas, tá bom? De cara temos aqui um recipiente com sangue, tá bom? Uma amostra de sangue utilizada para fazer exames de rotina, tá bom? E com diversos outros objetivos. Mas será se essa porção uniforme que temos aqui nesse recipiente ela é considerada mistura? Não só o sangue, assim como outros materiais que formam a matéria, vai ser o objetivo de estudo dessa aula. Então se liga aí. Aqui nós temos um achocolatado. Podemos perceber que dentro dele temos açúcar, temos leite, temos gordura, temos o próprio chocolate, tá bom? Temos água, então temos diversas substâncias. Então, se um sistema ele apresenta duas ou mais substâncias, então você vai estar diante de uma mistura, assim como esse chocolatado. Temos aqui o leite, ele tem essa porção uniforme, mas eu sei que dentro dele tem gordura, tem água, tá bom? Tem proteína, tem açúcares. E eu estou vendo que eles apresentam aspectos bem uniformes, bom, formam misturas. Gente, temos aqui o granito. O granito, que é uma substância, é uma rocha muito utilizada na construção civil, tá bom? E ela é formada por diversos componentes, que é o objetivo de estudo dessa aula também. Assim como as alianças, as estátuas de bronze, os materiais de bronze, tá bom? E o ar que a gente respira, o ar atmosférico, ele tem diversos componentes. Todos esses materiais serão objetivos de estudo dessa aula, mas o que a gente pode perceber logo de início é que eles se apresentam nos três estados de agregação da matéria: estado líquido, estado sólido e o estado de agregação gasoso. Então, todos eles são misturas e apresentam estados físicos, tá bom? Os três estados físicos básicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, eu posso ter misturas sólidas, misturas líquidas e misturas gasosas. Muita atenção nisso. Vamos lá. Para você entender uma mistura, você tem que entender o que é uma fase e o que é um componente. Vamos primeiramente a fase. É cada porção que tu consegue ver aquele aspecto homogêneo, aquilo que é uniforme, aquilo que tu consegue enxergar dentro de um sistema, aquilo que tu consegue distinguir, tá bom? E tu tem um componente, que é cada substância que está presente dentro daquele sistema, aquilo que compõe, aquilo que tu colocou dentro do sistema para formar ele. Então vamos usar o exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei aqui um becker e dentro dele eu tenho areia, eu tenho água e tenho uma camada de óleo. Então é bem perceptível, eu consigo ver que ele tem o quê? Três fases, ele tem três porções homogêneas. Eu tenho uma camada de óleo, uma camada de água e uma camada de areia. Então eu já consigo observar que ele tem três fases uniformes. Eu também posso indicar que ele é trifásico, tá bom? Então já anota isso daí pra gente. Então eu também posso perceber que ele tem três componentes: o óleo, a água e a areia. Já consigo notar isso aqui dentro desse sistema. É bem fácil da gente estudar e vamos ao longo da aula ver outros sistemas, tá bom? Então eu consigo observar que ele tem três fases e três componentes. Vamos lá. Agora vamos classificar uma mistura, tá bom? As misturas são classificadas de acordo com o seu número de fases. E aí a gente tem a mistura homogênea. A mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase. Eu só consigo observar uma fase, tá bom? Então, se liga nos exemplos. Eu tenho aqui a medalha da Olimpíada que foi sediada no Brasil em 2016, Rio 2016, tá bom? E essa medalha ela representa o terceiro lugar, tá bom? Para quem ganhou o bronze e recebeu essa medalha aqui. Só que ela é uma mistura homogênea, só consigo ver aqui um aspecto, tá bom, pessoal? Só que ela é formada por uma liga metálica de cobre e estanho. Quando eles vão fabricar essas medalhas, eles utilizam dois metais, o cobre e o estanho. Eles se combinam, formando uma liga metálica e aí
formam o bronze. Muito resistente, utilizado lá na Idade dos Metais, tá bom? Formava escudo, adagas, espadas, porque ele tem uma certa resistência. Hoje a gente também consegue observar ele em diversos monumentos históricos, tá bom? Que formam as estátuas. Temos aqui as alianças. Elas são formadas basicamente de ouro, mas elas são um tipo de mistura homogênea, eu só consigo ver uma fase. Só que o ouro ele é formado por também uma liga metálica, assim como o bronze. E eu determino essa liga metálica de acordo com os quilates. A gente costuma observar aquela conversa, né? Ah, o ouro é 18 quilates, o ouro é 24 quilates. O que isso quer dizer? É a porcentagem de ouro que eu tenho dentro da composição dessa liga metálica. Quando eu tenho a composição de 75% ouro e 25% cobre, eu vou ter o ouro 18 quilates. Ele corresponde a essa porcentagem desses dois metais. Se liga que eu coloquei aqui o símbolo do metal, tá bom? O símbolo do ouro, que é o AU, e o símbolo do cobre, certo? E aqui eu também tenho o símbolo do estânio. Então fica ligado nessa informação. Nós temos aqui a gasolina, combustível muito comum no nosso cotidiano, para nossa locomoção. Ele é uma mistura, eu não tenho uma forma única para a gasolina. E também quando eu olho para ela, eu só tenho um único aspecto uniforme, eu consigo ver uma fase. Então todos esses sistemas são monofásicos, tá bom, pessoal? A gasolina ela é uma mistura de várias substâncias que é encontrada no petróleo, combustível derivado do petróleo, combustível fóssil. Preste atenção nessa informação. Toda mistura homogênea ela é chamada de solução, pessoal, tá bom? Todas essas misturas que a gente acabou de exemplificar, elas são chamadas de solução. Toda vez que eu tenho uma mistura homogênea, eu vou ter uma solução. Soluções sólidas, solução líquida. A gente está mais comum a entender as soluções líquidas, né? É mais comum a gente ver e falar sobre soluções líquidas, mas o meio sólido forma soluções sólidas, tá bom, gente? As soluções são objetos de estudo da físico-química já lá no segundo ano do ensino médio. Mas é bom que a gente já tenha esse conceito em mente. Nós temos aqui o meio gasoso. Um exemplo é o ar atmosférico que a gente respira, que forma a nossa camada atmosférica. Ele é composto por gás carbônico, nitrogênio em sua maioria, né, gente? Mais de 70%. E gás oxigênio, que é o que a gente respira, dentre outros gases. Então, preste atenção, toda mistura que é formada por gases, quaisquer que sejam esses gases, ela sempre vai ser homogênea. Toda mistura de gás é homogênea, se liga nessa informação. Se o ar atmosférico ele estiver livre de partículas sólidas, de poeira, por exemplo, fuligem, ele vai ser uma solução gasosa. Se ele estiver limpo, tá bom? Ele vai ser uma solução gasosa. Se ele tiver partículas, aí já entra em outra questão, tá bom? Que já é o estudo aprofundado das soluções. Agora vamos entrar nas misturas heterogêneas. Diferentemente das homogêneas, é toda mistura que tem de duas ou mais fases. 3, 4, 5, 20 fases, não importa. Trouxe aqui um exemplo para vocês, gente. Né? Um não, mas aqui é o exemplo do início da aula. Nós temos o sangue. Algumas misturas, pessoal, elas só revelam seu caráter heterogêneo se a gente observar por um microscópio, tá bom? Então o sangue ele é considerado uma mistura heterogênea, assim como o leite, tá bom, gente? A gente tá vendo esse aspecto uniforme aqui, tá? Estou conseguindo ver só uma fase, mas se tu observar no microscópio, o nível microscópico da matéria, né, que a gente até explicou em aulas passadas, eu vou perceber que ele tem uma certa heterogeneidade, ele tem um caráter heterogêneo, tá bom? Então se liga muito bem nessa informação, o sangue e o leite eles são considerados heterogêneos, tá bom? Porque se eu observar o microscópio eu vou ver lá as camadas que formam essas substâncias. Eu tenho aqui o granito, ele por natureza ele é heterogêneo. Eu consigo perceber aqui, gente, esses flocos de cores diferentes, porque ele é formado por uma mistura de quartzo, feldspato e mica, tá? Ele é um material, uma rocha que é formada por esses três componentes. Então, por si só ele sozinho,
ele já tem 3 fases, então ele já é trifásico e tem 3 componentes, tá bom? Então todos os probleminhas que venham para vocês aqui, que tiver o granito, eu já sei que ele não é uma substância pura, ele é uma mistura heterogênea e ele apresenta aí essas substâncias. Aqui eu trago para vocês um quadro resumo com os principais conceitos da aula, tá bom? Conceitos primeiramente de mistura e dos demais temas que a gente viu durante a aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Posteriormente, iremos postar aulas sobre questões de misturas. Um forte abraço e até a próxima.